Aqueles que chegaram depois aí, sejam bem-vindos, irmãos. Nós vamos dar continuidade aí à nossa sequência de estudos, né? Estamos tratando um pouquinho de escatologia, estamos falando sobre as últimas coisas, tratando sobre o último dia. E na semana passada nós começamos a relembrar de algumas características relacionadas à volta de Cristo, ou dos preparativos, sinais para a volta de Cristo. Então, quero chamar a sua atenção. Hoje eu estou sem a minha secretária aí, a Duda não está aqui conosco hoje, mas eu gostaria de pedir, talvez o presbítero Abner aí, entrar lá no grupo lá da igreja e reencaminhar o arquivo da planilha, né, das características aí da volta de Cristo. E enquanto isso, eu convido você, quem está aí salvo aí ou imprimiu ou tem salvo aí, é só abrir lá, né, para acompanhar. Eu vou projetar ele aqui também, para quem não tiver aí, acompanhe pelo slide aqui. Mas para começar, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Nós paramos aí no verso 11, né? Então eu vou caminhar aqui até o slide aqui. Deixa eu parar nesse aqui, fazer e a gente entra neles. Então, Lucas, capítulo de número 21. Nós temos aí a partir do verso 5, no contexto que nos aponta aí para a pergunta que é dita tanto em Mateus 24, Marcos 13, né, que é também replicada aqui em Lucas. Então nós temos assim, verso 7. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? Ou seja, que dia virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada, que foi o que ele disse no verso 6. Aí o verso 7 diz, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? E aí respondeu ele, vede, que não sejais enganados. Ele vai dar algumas características que nós já estudamos, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então, lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E aí o verso que nós paramos e haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas. E por final, e também grandes sinais do céu. Então nós paramos aqui na semana passada, quando nós estamos então tratando sobre o tema últimos dias, ou último no singular, né? Porque como nós vimos, irmãos, inclusive o texto que foi lido hoje pelo aspirante Lucas, que é a descida do Espírito Santo, retrata na sequência, quando eles perguntam para os apóstolos, né, o que estava acontecendo, você se lembra muito bem que Pedro, cheio do Espírito Santo, vai responder para a turma e vai dizer assim, não tem ninguém embriagado aqui. O verso 13 lá que ele terminou, ele fala, o pessoal está bêbado, está embriagado. E aí perguntam para Pedro o que estava acontecendo. Pedro falou, não tem ninguém embriagado aqui. O que aconteceu é o cumprimento da profecia de Joel. E aí Pedro vai citar a profecia de Joel. Eis, só que ele faz um diferenciado, né? Ele aplica isso no tempo. Se você comparar Joel capítulo 2 com Atos capítulo 2, você vai ver essa diferença. Aí Pedro vai dizer lá, eis que nos últimos dias. Aí ele segue a profecia de Joel. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então ali Pedro crava que já estamos vivendo o quê? Os últimos dias. Então os últimos dias está sendo vivido desde a primeira vinda de Cristo e com um marco talvez mais gritante com a descida do Espírito Santo, porque aponta o cumprimento das festas de primavera. Lembra disso? Jesus morreu na Páscoa, sepultado em pães asmos, ressuscitou nas primícias e o Espírito Santo é derramado em Pentecostes. Aí você tem o período do verão,
que é chamado desse período do ano aceitável do Senhor, que é o período da pregação, do anunciar do Evangelho a todas as nações. E depois virá outono, com a chegada de mais 3 festas, que é aquelas que mesmo na primeira vinda de Cristo, ele já aponta para o cumprimento dessas 3 festas, muito provavelmente é o que indica a volta de Jesus, com a festa das trombetas, o grande julgamento, o juízo final, com a festa do dia da expiação, e depois o novo céu, nova terra, o estado final, com a festa dos tabernáculos, que é Deus habitando com o seu povo. Isso é que nós estamos aguardando ainda. Mas é essa sequência que todo o contexto bíblico nos apresenta. Só que Pedro vai dizer, já começou os últimos dias. Então a perspectiva pré-milenista, que aguarda um arrebatamento secreto, depois a gente ficar 7 anos no céu, nas bodas do Cordeiro, para depois voltar para cá, ir para todo mundo para Jerusalém, para Jesus reinar por 1000 anos literais, né? E aí depois vir outro levante para a guerra do Armagedon, para aí depois então Jesus vencer toda essa história, e aí nos levar para o céu, não tem base bíblica. É simples assim. Nós já estudamos aqui textos que eles usam para referendar e já provamos, hermeneuticamente falando, para você numa leitura simples, né, de interpretação básica de uma leitura, de que o arrebatamento secreto não pode ser fundamentado nos textos que dizem que naquele dia um será tomado, o outro será deixado. Estarão 2 numa cama, estarão 2 no campo, um tomado. Aquele texto está falando de juízo, está falando de julgamento e não de arrebatamento. Porque os 2 textos usam como base o que aconteceu nos dias de Noé. E como nós comparamos com o que aconteceu no dia de Noé, ou até mesmo em Sodoma, quem foi tomado foram os ímpios com as águas. Noé foi deixado. Então a ideia, tem 2 no campo, um será tomado, o outro deixado, e ele diz, como aconteceu nos dias de Noé, o que foi tomado foram os ímpios. E quem foi deixado foi Noé e sua família. Se a gente for aplicar isso para um arrebatamento secreto, então você vai ter que começar a pregar que vai ter um arrebatamento de ímpio. Os ímpios serão tomados e os crentes serão deixados. Aí você fala isso para o cara, o cara buga, entra em coma teológica, existe isso, coma teológica, o cara não sabe mais o que fala. Porque o texto que está sendo usado para uma revelação posterior às Escrituras, que é a base da teologia deles, não se sustenta escrituristicamente falando. Só que é aquela ideia, né? Uma mentira contada muitas vezes se transforma numa verdade. E a mentira teológica acontece o mesmo padrão. 95%, 99% das igrejas seguem essa linha do arrebatamento secreto, né? Lá pelo livro Deixados para Trás, aí tem o filme, né? Tem aquele filme Apocalipse, acho que é Nicolas Cage, tudo fantasioso mostrando esse arrebatamento secreto. Irmãos, não se sustenta pela Bíblia. Isso é fruto de revelações que alguém foram recebendo, aí, uns iluminados foram recebendo durante o tempo aí, e que foi ensinando para a igreja. E que a igreja fica, nossa, porque é mais gostoso para mim pensar num arrebatamento secreto, e que se eu não for, eu vou ter uma segunda chance. Isso é uma teologia antibíblica. Porque a salvação não é determinada pelo homem. E aí então eu estou num belo dia qualquer, conversando com a minha namorada crente, e ela, e eu como não sou tão crente, fiquei. Aí eu falo, agora eu tenho a segunda chance, então agora eu vou para a igreja, porque vão vir 7 anos de tribulação, que agora começou os últimos dias. Mentira! Pedro já disse que os últimos dias já começou lá atrás. A tribulação, meu amigo, desde quando estão matando crente? Desde os últimos dias. O primeiro foi Estevão. O último, ninguém sabe. Mas a Bíblia diz que Jesus só vai voltar depois, o Apocalipse vai dizer isso,
quando o número dos mártires se cumprir. Não só o número dos eleitos serem chamados, mas o número dos mártires se cumprir. Então vai saber que se é você. O último mártir que está determinado a morrer. Enquanto ninguém te matar por conta da sua fé, não volta. Isso sim é base. Agora, essa segunda chance que eles falam, né, está pautada num erro de interpretação e numa falsa revelação posterior à Bíblia, que tem como problema principal não a questão dos últimos dias, não a questão da escatologia, mas sim a questão da salvação, da soteriologia. Para eles, como a salvação depende do homem, é o homem que escolhe, então esse homem pode ter uma segunda chance. Se vem o arrebatamento secreto, você ficou, é só morrer por conta de Cristo que você vai para o céu. E o sacrifício de Jesus, não vale nada? Não, não vale nada. Porque o que vale é você morrer por causa de Cristo durante o período da grande tribulação. Isso é falácia, meu Deus do céu. E esse é um problema muito grande, porque me traz uma falsa segurança de que eu não preciso viver uma vida santa agora, já. Porque se eu não estiver vivendo uma vida santa agora, não tem problema, porque Jesus vai voltar de modo secreto, vai levar os que já estão vivendo direitinho, mas eu vou ter uma segunda? Não tem segunda chance. Não é jogo de videogame que você dá o restart e começa a jogar de novo. Não é isso, não. É uma só. Hebreus vai dizer que depois da nossa morte, está determinado o homem ser julgado. E por que você acha que essa turma da última geração teria uma segunda chance e quem já morreu não tem? Você é a última bolacha do pacote. Você é melhor que tudo o resto que já morreu. Então, se você viver a geração que Jesus vai ter o arrebatamento secreto, então você se julga melhor que os outros que já morreram, porque você vai ter a segunda chance. Quem morreu, morreu, né, pastor? O problema de quem morreu antes. Quem mandou querer morrer antes? Então, não se sustenta, irmãos. É só você fazer alguns tipos de questionamentos às crenças que você vai desmascarar, né, os fundamentos extra-bíblicos ou antibíblicos que algumas doutrinas que são disseminadas na igreja estão por aí e que não tem como fundamentá-las e nem sustentá-las. Então, estamos sim já vivendo os últimos dias. Porém, a Bíblia nos fala a respeito desse último, no singular, o último dia. Esse último dia, como nós vimos, é um evento que tem uma programação extensa. Outra falácia a respeito do último dia é que vai ser num abrir e fechar de olhos. Essa expressão idiomática não está dizendo que o último dia vai acontecer num piscar de olhos literais. Porque olha a incongruência desse negócio. Imagina que, enquanto eu estou falando contigo aqui, você já piscou umas 300 vezes. Né? E aí você pisca, estou no céu já. Não abrir e fechar de olhos, eu pisquei, estou no céu. Não vi Jesus vindo em nuvem, não vi os anjos reunindo todas as nações, não vi o juízo final, não vi o arrebatamento, não vi a inauguração do estado final. Estou lá. Faz sentido isso? Não, é uma expressão que faz sentido dentro do idioma, para apontar que, óbvio, isso vai acontecer de uma maneira instantânea. Em que sentido? De que ninguém está esperando. Porque serão como nos dias de Noé, casavam, davam-se casamento, comiam, bebiam, ou como Ló, vendiam, compravam. As pessoas vão estar vivendo e não estão preocupados com a volta de Cristo. Então vai pegá-los de surpresa, só que eles deveriam ser pegos de surpresa. Os crentes não, porque a Bíblia inteira fala, vocês que são do dia, não são das trevas mais, vocês têm que estar vigilantes, vocês têm que estar atentos. Esse dia vai pegar de surpresa quem está dormindo, mas não deveria pegar de surpresa o crente. O problema é que tem muito crente também dormindo.
preocupado com casar, se dar em casamento, comprar, vender, viajar, né? Sei lá, eu assistir o final do campeonato, tem um monte de coisa preocupado, menos com aquilo que deveria se preocupar. Então essa exortação serve para todos. E não é à toa que no final do sermão escatológico, Jesus traz lá 4 parábolas, dentre as quais todas vão chamar a sua atenção para a vigilância, para a atuação constante na obra do Senhor, do zelo, da atenção, né, de estar ligado no assunto. E todos os sinais descritos vão fazer isso. Só que nesse evento chamado de último dia, então você tem lá uma série de programas, né, como nós já brincamos aqui. É como se fosse o aniversário de alguém, e aí dentro do aniversário você tem uma série de programação. Você já chega no aniversário comendo bolo? Não. Né? Ninguém chega lá, você está chegando no aniversário, já tem o aniversariante com uma bandeja com o bolo na mão. Aí te entrega o bolo e fala assim, pode ir embora. É assim que funciona o aniversário? Não, existe uma série de coisas. Tem que chegar, tem que esperar sempre aquele mala que chega atrasado, né? Tipo, vamos cortar o bolo. Não, o fulano não chegou ainda. Então tem que esperar. Aí dá os presentes. Aí não sei o quê. Aí vem, não, um salgadinho talvez, como diria o diácono Silas, um cala-boca, né? Tem lá o diácono Silas é o tio do presbítero. Então, dá lá um cala-boca para a turma, né? Aí enche o pandu de todo mundo, com guaraná, porque o bolo é pequeno, então você enche primeiro a barriga de todo mundo com empada, né, de atum, e depois guaraná. Aí na hora do bolo, fala, não, é só um pedacinho. Não é assim que a gente vai? Tá tudo no programa. Não acontece isso assim, da hora para outra. O evento bíblico é a mesma coisa, irmão. Você tem lá o último dia, mas tem um programa que a Bíblia já nos deu. Então tá aí, ó. Tem os eventos preparatórios, que é o que nós estamos estudando. Aí vai tocar a última trombeta. Isso aqui faz sentido quando você conhece um pouco da cultura e das festas judaicas, né? Que é a festa da vinda do noivo, a festa das trombetas. E ao tocar da última trombeta, você sabe que na festa da trombeta são tocadas quantas trombetas mesmo? Quantas vezes dá o toque lá? 100 vezes. Né? Na última é que vem o noivo, dentro do contexto lá. Aí você tem a volta visível de Jesus em muita glória nas nuvens, a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, a separação, primeiro o ajuntamento das nações, depois a separação dos eleitos dos não eleitos, o julgamento final, e depois do julgamento aí você tem o arrebatamento da igreja, para entrar no estabelecimento final do novo céu e nova terra. Veja que aqui está resumido o programa, tem muito mais coisa aqui nesse meio. Mas o último dia, ele vai seguir um programa. Tudo bem? Nós estamos ainda tratando desses eventos preparatórios. Aí nós começamos a estudar alguns textos, e aí nós chegamos em Mateus 24 semana passada, e aí nós chegamos nessa planilhinha aqui, que trata de Lucas, Mateus e Marcos. Né? Aqui está faltando, aqui é Mateus 25, eu esqueci de colocar, depois você arruma aí. E depois vamos mencionar alguma coisa de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Nós paramos aqui, ó. Lucas 21, 11. Grandes terremotos, epidemia, e fomos em vários lugares. Esses sinais, nós vimos, que são sinais gerais. O que são esses sinais gerais? São sinais que vão acontecer durante os últimos dias. Vão acontecer sempre. E o objetivo dos sinais gerais é simplesmente dizer, olha, o script está sendo cumprido. É só para te lembrar que isso foi dito. Agora, além disso, existem os sinais específicos. Vamos pegar um exemplo aqui de um sinal específico. Nós vamos chegar nele, ó, Lucas 20, 24. Que Jerusalém será sitiada de exércitos, até que os tempos dos gentios se completem. Isso aqui é um sinal específico. Jerusalém vai ficar sitiada, todos
os últimos dias? Não, são situações e tal. Até que se complete os dias dos gentios. Opa, você tem uma característica específica. Isso vai acontecer uma vez só. Quando terminar, quando definir. Ok? Então mesmo, mas tem tantas lutas lá em Israel, tarará, até eu indiquei para você, né, um documentário, chama Jerusalém, as 6 guerras de Jerusalém, uma coisa assim. Está nesse, não sei se é no Discovery, no National History, sei lá, tem, se você pesquisar, você vai achar, que conta desde a volta do povo de Israel para Canaã, as guerras que teve passando lá pelas de Davi, passando no período de Herodes ou antes os Macabeus com os gregos, depois período de Herodes, vai contando isso. Então, quem tiver interesse, dá uma pesquisada lá. Eu gostei, eu acho que são 6 ou 7 episódios, vale a pena acompanhar. Mas vai dizer então que Jerusalém vai estar sitiada. E até que termine um certo período. Então, aqui nós temos um sinal específico. Nós vamos trabalhar com ele hoje. Mas vamos lá. Então, nós paramos no verso 11 aí, que diz do sinal geral, que verá grandes terremotos, epidemia, fomes em vários lugares, também grandes sinais do céu. Foi isso que você viu? Grandes sinais do céu. Essa ideia dos grandes sinais do céu vai ser repetida aqui em vários momentos. Por quê? Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, verso 14. Para aqueles que já nos acompanharam aí nos estudos sobre as festas judaicas, ou mesmo sobre Apocalipse, isso aqui já, pastor, só vai falar de novo? Vou. Porque é um negócio que tem que reforçar para que as pessoas entendam. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, verso 14. Vamos ler juntos? Diz assim: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite. Para aqui. Então, de que nós estamos falando? O que faz separação entre dia e noite? Sol e lua. Tudo bem? Então está falando desses luzeiros. O que mais que continua aí? Além de fazer separação entre dia e noite, diz: e sejam eles para sinais, para estações e para... Tá, então nós vemos que Deus criou os luzeiros com um propósito muito específico. Quem criou sabia porque estava criando. E o propósito para isso tudo mais. Nós vemos aqui no final, três questões específicas que é dito. Que primeiro é para sinais. Que é o que depois lá nos evangelhos o próprio Jesus diz. E o verso 11 aqui diz: grandes sinais do céu. Então, obviamente que está cumprindo com o propósito para qual Deus criou os luzeiros. Vão ter sinais? Vão. Pastor, dá um exemplo de um sinal. Nós tivemos um agora, recentemente. Né? Se você for estudar sobre a tetrade, ou as luas de sangue, a gente tem falado isso lá desde Jabuticabal, né, Luizinho? Desde 2007, 2008 para frente, você tem vários sinais no céu acontecendo, todos especificamente sem datas que o próprio Deus determinou no calendário judaico. Lembra que o calendário judaico, ele é lunisolar, então ele segue o equinócio do sol, 12 horas de dia, 12 horas de noite, você tem lá o equinócio. Mas ao mesmo tempo segue a lua, porque é sempre na lua nova que começa o primeiro dia. Então, como que se sabe o primeiro dia do ano do judeu? Vê lá o equinócio, chegamos no momento da história que tem 12 horas durante o dia, 12 horas durante a noite. Equinócio, está igual as horas. Então é o equinócio. Então já começou? Não. Agora vai esperar a lua nova. Então depois que deu o equinócio, aguarda-se o período para a lua nova, que pode demorar 1, 2, 3 ou 4 semanas. E aí no primeiro dia de lua nova é o primeiro dia do ano. É por isso que a Páscoa muda todo ano no nosso calendário. Porque quem determina a Páscoa é o calendário judaico. E determinando a Páscoa, você tem o nosso carnaval. Por isso que o carnaval também muda de ano em ano.
porque determina a Páscoa, puxa 40 dias da quaresma, e aí você tem a quarta-feira de cinza. E aí, então, uma terça anterior é o carnaval. Então, eu já ouvi uma vez o cara falando, não sei por que os caras, o governo não chega e fala, o carnaval vai ser só em fevereiro. Igual esse ano, vou cair em março. Faz logo já em fevereiro, todo mundo já sabe, até a música do Jorge Benjor diz que é em fevereiro, por que os caras põem agora em março? Porque não é ninguém que determina isso, são os luzeiros que determinam o início do ano, no equinócio, e aí determina o 14º dia do primeiro mês, que é Páscoa, e a partir da Páscoa você tem, então, essas nuances do nosso calendário. Então, isso é importante. Deus fez os luzeiros e determinou isso. Com a criação dos luzeiros, então Deus já determinou o calendário para a Páscoa de todos os anos até o final do mundo. E aí que eu estava falando o exemplo de sinal, no último dia 14, nós tivemos um sinal do céu. Que sinal que foi? Uma lua de sangue. Foi divulgada aí e tal. Aqui ficou ruim porque estava bem nublado, apesar que o Márcio até me mandou uma foto que alguém conseguiu tirar uma hora que a nuvem abriu lá. Mas aqui ficou ruim para a gente ver. Mas foi um sinal visível no dia 14. Aí você fala assim, o que comemoramos no dia 14 de março? Nós nada. Para nós, dia 14, se não fosse o aniversário, para nós não é nada. Só que dentro do padrão judaico, é uma data que não foi determinada lá como cerimônia solene, mas que o judeu guarda ao dia de hoje, que é a festa do Purim. Você já ouviu falar da festa do Purim? O que é a festa do Purim? É a festa que foi estabelecida depois do episódio ocorrido nos dias da rainha Esther. Lembra que os inimigos do povo judeu tinham levantado lá um esquema para o rei determinar a morte de todos os judeus? E aí rainha Esther vai, faz jejum 3 dias, ora, não sei o que, entra na presença do seu, ele pede lá, e ele permite que o judeu se defenda. E a Bíblia vai dizer que naquele dia os judeus mataram todos os seus inimigos, em um só dia, em todo o império. Lembra desse episódio? A partir dali houve dia da alegria. Ali é a festa de Purim, esse dia da festa da alegria, em que o povo judeu se vê livre das ameaças dos seus inimigos. A data desse ano caiu justamente no dia 14. Lembrando que o dia 14 para o judeu começa no pôr do sol do dia 13, tá? Porque o dia para ele é tarde e manhã, então começa sempre no pôr do sol. Então, enquanto estava tendo a lua de sangue, era justamente uma data do calendário tradicional judaico, mas que a Bíblia referenda, como uma festa da libertação, a festa da alegria, onde o povo judeu se viu liberto das ameaças dos inimigos. Voltando para cá, quem que criou os luzeiros? Quem que sabia que ia ter uma lua de sangue no dia 14? Ou nós vamos crer que realmente servimos um Deus soberano, que tem, na sua grandiosidade, expressado detalhes específicos, para, como diz Cristo, e como diz logo em Gênesis, que o objetivo desses luzeiros era servir de sinais, ou a gente vai fazer como o ímpio, falar, isso não tem nada a ver. Mas se você realmente está atento às exortações bíblicas, a Bíblia diz, olha, Deus é que determinou todos estes sinais. Voltando aqui para Gênesis ainda, você vai ver que além de sinais, tem a expressão para estações, que nós já dissemos para você que aqui não foi a melhor tradução, porque a palavra hebraica para estação de anos não é a que foi usada aqui no texto. Abra sua Bíblia em Levítico 23. Marca Gênesis 1 e vai comigo para Levítico 23. Estou reforçando aqui o princípio, tá? Levítico capítulo 23. Você vai ler comigo aqui o verso
verso 4 vai dizer, mas vamos lá. Verso 2, 23, 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão o quê? Santas convocações. E são estas. Aí ele vai dizer que é o sábado semanal, depois a Páscoa, verso 6, pães asmos, verso 9, primícias, Pentecostes, de expiação. Depois, antes de expiação, você tem no 20, cadê aqui? 24, você tem trombetas, 26 dias de expiação e 33 festas da tabernáculo. Então, aqui ele vai dizer que é santa convocação. Veja aí no verso 4 também. São essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações. A palavra traduzida aqui por santa convocação ou convocação é a mesma traduzida em Gênesis 1,14 por estações. Então, a melhor tradução para Gênesis 14 seria: e sejam eles para sinais, para santas convocações e para dias e anos. Porque dias e anos é que está referindo às estações do tempo. A palavra que foi traduzida aí, moedim, né, que foi traduzida em Gênesis 1,14 para estações, é a mesma palavra traduzida em Levítico para convocações, agendamentos, compromisso santo. Então a melhor tradução para Gênesis 1,14 é que os luzeiros foram criados para servirem de sinais, santas convocações e estações, que é dias e anos. Tudo bem? Por que é importante dizer isso? Porque todos esses sinais que acontecerão no céu, irmão, quem que criou os luzeiros? Deus. Quem que determinou as datas das festividades? Então, quando acontece isso, cravado em datas específicas, quem que estabeleceu? Para quê? Para nós entendermos que é o cumprimento dessas questões dos sinais a respeito da volta de Cristo Jesus, porque é isso que Jesus vai tratar lá em Lucas 17, 21, Mateus 24 e Mateus 13 e Mateus 25. Então vai ocorrer sinais nos céus que vão nos apontar para a volta de Cristo. E se nós desprezamos esses sinais, nós vamos ficar como os que dormem, sem saber. Lembra que eu falei semana passada? Nós fizemos um combinado, né? Nós estamos lá, sei lá vamos lá, vamos visitar o Brás, tá bom? Aí você tem lá aquela praça ali que na entrada do Brás, enorme. Aí você fala assim, ó, fica aqui, eu vou atravessar a praça para ver se a galeria lá que nós queremos para comprar a roupa lá que você quer, está aberta. Se tiver aberta, eu vou chegar lá na esquina lá e vou te acenar. Tudo bem? Fizemos um combinado. Tá bom, Richard? Tá. Aí eu vou lá, atravesso a rua, chego lá, tá aberta. Chego na esquina, tô vendo o Richard lá do outro lado, lá na saída do metrô. Aí eu. E o Richard tá. Adiantou eu combinar com ele? Ou vontade de ir lá acabar com o Richard. Avisei que eu ia fazer isso. Você liga no celular, o cara não atende. Você está vendo o cara lá, ele está olhando, sei lá eu para quê, está vendo, pensando na morte da bezerra. E você fala, eu combinei, eu falei para ele que eu ia dar o sinal, estou aqui me matando de dar o sinal e o cara não vê. De quem que é a culpa? Minha ou do Richard? O Richard, eu combinei com ele que não quis ficar atento. Deus diz para você, eu vou acenar, eu vou dar sinais no céu, para você saber que o dia se aproxima. Aí você pega, fica no celular. Os luzeiros estão piscando, escrevendo, Jesus voltará com as estrelas, aí você está lá. De quem que é a culpa? É sua, que você não está observando os sinais. Deus disse que criou luzeiros para servir de agendamento de sinais para você. Jesus disse, olha,
Quais são os sinais para nós saber da sua volta? Um deles vai ser os sinais do céu. E aí a gente está pouco se lixando com os sinais do céu. Depois acontece alguma coisa, a gente fala, nossa, não sabia. Deus já tinha falado. Então, irmãos, fiquem atentos aos sinais. Vamos caminhar mais um pouquinho. Lucas 21, volta para lá. Aí ele vai dizer no 12, Lucas 21, 12, que outra característica da vinda de Cristo é o aumento da perseguição. Ele vai dizer assim, Lucas 21, 12. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Então, segundo o verso 12 de Lucas 21 e o verso 9 de Marcos 13, nós seremos perseguidos por conta do testemunho de Cristo. Isso também é um sinal geral, acontece desde o começo dos últimos dias. Pedro e João foram levados ao Sinédrio, Paulo foi levado à presença do procônsul, do imperadores e tudo mais, a tribunais. Então isso já acontece desde sempre. Hoje ainda acontece isso? Acontece. Você tem em especial nos países do Oriente Médio, Ásia, o simples fato de você ter uma Bíblia já é passível de você ser preso e ser condenado. E tem irmãos que são presos porque tem lá um exemplar da Bíblia, ou porque reuniram numa determinada casa para falar a respeito do Evangelho. São sinais gerais, isso está acontecendo desde os últimos dias. Paulo, inclusive, foi o perseguidor da igreja, dentro já dos chamados últimos dias. Então a perseguição... Pastor, nós vamos viver um momento que o cristianismo não vai ter perseguição? Não. Se não tiver perseguição é porque o cristianismo deixou de ser cristianismo, que é o que tem acontecido. Eu sempre cito aqui a entrevista do reverendo Chiquinho, que é o sogro do reverendo Augusto Nicodemos. Certa vez alguém perguntou para ele, se a perseguição aumentar, a igreja vai ser mais fiel? Ele falou, não. Agora, se a igreja for fiel, vai aumentar a perseguição. Porque se não está tendo perseguição é porque a igreja deixou de ser igreja. Ela deixou de falar o que ela precisa falar. Ela deixou de atormentar o ímpio. Lembra lá de Apocalipse? Por que mataram a igreja? Tiraram a voz da igreja lá segundo o simbolismo das duas testemunhas lá de Apocalipse. Porque elas profetizavam contra os povos e atormentavam os povos com a sua pregação. Quando a igreja para de atormentar as pessoas com a pregação, aí fica todo mundo em paz. Só que aí nós deixamos de ser igreja. Porque quando você fala, meu amigo, é pecado. O que você está fazendo é pecado. Você precisa se arrepender. Você precisa de crer em Jesus como seu único e suficiente salvador. O cara vai falar, o que você acha que você é, rapaz? Quando a gente se levanta para combater alguma ideologia que está reinando em nossa época, você fala, isso não é de Deus, isso não é bíblico. Você acha que o pessoal fica feliz quando a igreja começa a se posicionar? Claro que não, aí a perseguição acontece. E como foi lido também hoje pela manhã, Mateus 5,11, considera feliz se te perseguirem. Porque isso é característica também da verdadeira igreja e dos últimos dias. O que mais que ele vai dizer? Verso 12, vamos continuar aí. Verso 13 diz, isso vos acontecerá para que deis testemunho. A perseguição, inclusive, tem um objetivo claro. Eles vão te perseguir, vão te levar aos tribunais para que você faz o quê? Para que você negue Cristo diante do tribunal? Não, para que você testemunhe, para que você fala. Para que você chegue diante das autoridades e fale, não, realmente eu vim aqui para pregar a Cristo. Eu vim aqui para anunciar. Eu já te contei aquela história, de um miserável, de um missionário que era chefe da missão quando nós estávamos lá na África, e a gente estava chegando no país e a gente tinha que passar pelo
delegado federal para receber o documento que nos permitia ficar no país, o chamado récépissé, né, lá no Senegal. E aí o presidente da missão lá da época chegou para nós e falou: vocês, por favor, não fala que vocês vieram aqui falar de Jesus, não. Não fala que você é pastor, não. Porque se esse cara não carimbar lá o documento, você vai ser mandado embora. Então você não fala que você é missionário. A Clarice evangelizando uma francesa lá na delegacia federal, lá, ele falou: vai para calar a boca, vai para calar a boca. Porque se eu ouvir que nós estamos falando de Jesus, vai dar zebra isso aqui. Vai para calar a boca, eu não vou falar lá, fica quieto você. Aí, entramos lá para falar com o delegado. Uma pompa, rapaz. Porque o senegalês, quando gosta de ter pompa, o trem é... Meu pai viu isso lá em Brasília. Então, uma pompa, tal, você entra. E aí o delegado começou a conversar comigo e ele cortava o assunto. Meu francês ainda não era... Ainda não é, né? Mas era ruim pra caramba. Como ele disse, parecia o francês de um cachorro. Mas aí eu lá, conversando com o delegado, e aí chegou a grande e importante questão. Olha, que eu não estou sendo preso, eu só estava diante de uma autoridade. Mas aí o cara, e ele falou: você fala, os caras vão te prender, os caras vão te levar embora. Eu falei: ó, se Deus me quer aqui, Ele vai abrir as portas. Eu não preciso mentir para falar. Na perspectiva bíblica, irmãos, os fins não justificam os meios. E tem muitos missionários que para eles a lógica é essa. Não importa se eu estou mentindo, se eu estou roubando, se eu estou enganando. Se eu estou falando de Jesus é o que importa. Na Bíblia não é assim. Ou você faz todo o processo correto, ou está tudo errado. E aí o delegado federal chegou e perguntou para mim: e o que você vai fazer? Aí ele já olhou para mim assim, roxo, né? Aí eu disse: eu sou pastor. E eu vim evangelizar o seu povo a respeito de Jesus Cristo de Nazaré. Nossa, o cara falou: pronto, já pôs até a mão para trás assim para facilitar, né? Aí o delegado olhou para a Clarice: e você? Eu sou dentista, mas eu vim ajudar o meu esposo, nós vamos falar de Jesus para o seu povo. Ele olhou para o Marco. Aí o delegado olha para a gente e fala assim: formidável. Je suis chrétien. Formidável, eu sou cristão. O delegado era crente. Aí o documento inicial que eles dão para a gente é de 6 meses. Aí o delegado chamou lá o secretário dele lá e falou assim: ó, muda aqui o formulário, pega o formulário de 1 ano. Aí o secretário falou: não, mas ele está chegando no país agora. Falei: eu sei. E eu resolvi dar 1 ano para ele. Aí deram um récépissé de 1 ano para a gente, porque eu falei que estava lá para pregar. Aí o delegado começa a dizer: eu oro para Deus trazer missionários para minha terra para falar do amor de Deus para o meu povo. Aí você fala assim: pastor, você acabou com o Marco. Não, eu só olhei para ele assim, com aquela cara de... né? Te falei, né, Zé? Se precisar passar essa vergonha que você passou, né, meu amigo? E ali foi um momento marcante no nosso ministério, porque o Senhor nos abençoou, deu liberdade, e depois dessa liberdade nós tivemos inclusive uma conversa com um ministro de saúde do Senegal, e a missão já estava lá há 6 anos tentando ter uma conversa com esse ministro, não conseguia. E Deus abriu portas que nós conseguimos conversar com o ministro de saúde do país, apesar do país pequeno, então se torna muito mais simples do que, né, num país como o nosso. E aí nós solicitamos autorização para atuar, a Clarice atuar como dentista numa região específica, numa aldeia específica. E aí apresentamos o que era, o que nós estávamos fazendo lá. E o presidente estava acompanhando a gente. Ele falou: esse cara vai me fazer ser preso aqui. E aí o cara pegou e falou assim: não, eu não vou te dar autorização para atuar aí nessa aldeia que você quer. Eu vou fazer diferente. Eu vou te dar autorização para você atuar na região toda, no estado inteiro. Qualquer aldeia que você quiser fazer o seu trabalho, você tem liberdade. Era 24 regiões.
Nós fomos para pedir uma. O ministro da Saúde nos autorizou a atuar em 24. Por que Deus permite isso? Porque você vai testemunhar diante das autoridades, irmãos. Seja com portas abertas, como foi o caso aqui, ou seja, quando você for preso para ser levado diante deles. O objetivo é o verso 13. E isso vos acontecerá para que deis testemunho, seja numa situação de prisão, ou seja numa situação de portas abertas, como foi aqui o exemplo que eu te dei. Tem gente que, às vezes, num contexto, fala, o patrão mandou falar, conversar com você. Aí você fala, meu Deus, o patrão vai mandar embora. E ele chega para você lá e fala assim, eu fiquei sabendo que você não quis emitir uma nota fria lá para o fornecedor tal. Por quê? Aí você fala assim, o senhor vai me desculpar, mas eu sou crente, eu não vou fazer esse tipo de prática, não. Pode acontecer duas coisas, meu amigo. Você pode perder um emprego. E se perder, qual que é o problema? Quantas pessoas perdem o emprego todos os dias na vida? Mas você glorificar o nome do seu Senhor. Ou pode ser que o cara falou, então eu preciso de um cara como você, para assumir toda a parte aqui. Nós vamos fazer dessa empresa aqui uma empresa séria. Você não sabe o que vai acontecer. Só que tem muita gente que, diante das autoridades, seja lá o seu patrão, ou seja lá o ministro de saúde do Senegal, ou o delegado federal, que aí chega na hora de, vamos ver, de testemunhar o porquê que você existe, que nega. Isso é a pior coisa. Porque Jesus diz que se você negá-lo diante dos homens, ele também te negará diante do Pai. Isso serve para mim e serve para você, em qualquer contexto que a gente esteja. De portas abertas ou de perseguição. As pessoas vão questionar a sua fé, irmãos. Estamos nos últimos dias. Você vai ter que falar abertamente de que lado você está. Quem é o Senhor da sua vida. É isso que está tratando aqui os versos 12 e 13. O que mais que ele diz aí? Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se opuserem. Então veja aqui, é testemunhar. Outra coisa, 16. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio do cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O pastor aqui está falando da salvação por mérito? Não, está falando tão somente da fidelidade dos verdadeiros crentes. Você quer saber se é um verdadeiro crente, meu amigo? Veja como está a sua fidelidade diante dos questionamentos das pessoas. Se você tem professado, se você tem testemunhado, se você tem proclamado as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É aqui que você vai demonstrar se você é um verdadeiro crente ou não. Tem gente que acha que só vir no domingo na igreja já serve disso. Não, não serve não. É no seu dia a dia, você proclamando. Mesmo quando as pessoas começarem a te perceber, é o crente aí. Sou mesmo. É nas suas atitudes que você vai demonstrar a sua confissão de Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Ser crente de domingo na igreja é fácil. Mas o que está em voga é como você é crente de segunda a domingo. Como que você é crente lá no seu trabalho, como que você é crente lá na universidade, como que você é crente lá no seu relacionamento, como que você é crente no seu namoro, como que você é crente no pagamento das suas contas. Em casa. Ou seja, em tudo onde você estiver. Como você lida. Porque, veja que, e esse em casa é tão importante dentro do contexto aqui, porque quem que vai te denunciar para as autoridades que você é cristão? O que ele diz aí? Sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. São esses que vão nos entregar aqui às autoridades. Falam, não, esse cara é crente, está pregando isso aí.
E como eu disse, irmãos, nós temos, segundo Apocalipse, 3 áreas de atuação da perseguição sobre a igreja. A apatia espiritual é uma das estratégias de perseguição. A igreja se tornar apática. A própria perseguição de martírio, de morte, gente perseguindo, prendendo e matando. E a perseguição doutrinária, com heresias, com falsos ensinos e falsas religiões. Isso está lá na primeira sessão de Apocalipse. As 7 cartas das igrejas vão advertir a igreja para tomar cuidado com a apatia espiritual, ficar desanimado na fé, com a perseguição de tribulação, e aqui não tem muito o que fazer, a única coisa que ele fala é o seguinte, ó, ser fiel até a morte. Vão te perseguir mesmo, vão te prender por 10 dias. Então é só levar a pancada e boa. E a outra é, olha, se levante contra as doutrinas dos nicolaítas, as doutrinas de Balaão, as doutrinas de Jezabel. Então nós temos uma ação que persegue a igreja de trazer apatia sobre a igreja, de perseguição severa sobre a igreja e de heresia sobre a igreja. Eu, particularmente, isso é aplicado à igreja em todo lugar, de todo tempo. Você sabe que as 7 cartas falam para todas as igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares, ao mesmo tempo. Só que eu consigo observar que há uma ênfase maior em cada região do mundo. Quando você pensa em Oriente Médio, África, Norte de África, Oriente Médio e Ásia, a perseguição de morte, de martírio, parece que é a primeira que acontece. Não que as outras não tenham, mas é que está mais em alta é a perseguição física. Estão matando gente. A Missão Portas Abertas recentemente lançou uma estatística que a cada 3 minutos morre um cristão no mundo. Fruto de perseguição religiosa. Cada 3 minutos. Ok? Então você tem isso. Nós temos esse tipo de perseguição aqui? Não. Pelo menos por enquanto não. Ninguém vai vir aqui, entrar aqui e te metralhar porque você está aqui, ou pôr fogo na sua casa porque você é cristão. Mas isso acontece lá. Segunda chamada de atenção de Jesus é quanto à apatia espiritual. Achar que você não precisa se envolver, você deixa a prática das primeiras obras, você desanima na fé. Isso acontece em todo mundo, todas as igrejas? Sim. Mas se você olhar para a Europa, você vai ver que isso é mais forte lá. E a terceira área de perseguição é com heresias, falsas doutrinas no meio da igreja. Tanto que Jesus fala que alguns se levantavam contra isso, ele fala, olha, o que eu tenho a teu favor é que você não tolera a prática dos nicolaítas, as quais eu odeio. O próprio Cristo disse que odeia as heresias. E aí que você olha isso no mundo, está presente em todo mundo? Obviamente, mas quando você olha para o Ocidente, e aí eu puxo o binóculo mais para o nosso lado, o pior problema das Américas são as falsas doutrinas. De onde que surgiu o mormonismo? Estados Unidos. Onde surgiu os TJs? Estados Unidos. Onde surgiu o adventismo do 7º dia? Estados Unidos. E na onde tem surgido as piores heresias agora da nossa época? É daqui, cara. O Brasil é celeiro de heresia. A gente consegue inventar as piores questões doutrinárias e exporta isso para o mundo inteiro. Isso é um meio de perseguir a igreja, irmãos. E nós não estamos acordados. A gente aceita, tolera essas práticas. Cuidado. Cuidado. Mas vamos caminhar mais um pouquinho, que eu quero chegar nesse verso 22 aqui. Aí o verso 20. Quando, porém, virdes Jerusalém, então aqui agora você está tratando de um sinal específico. Até agora eu estou falando dos sinais gerais. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo à sua devastação. Está falando da devastação de Jerusalém. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque esses dias são do quê?
vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, que amamentaram naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Tudo bem até aqui? Sim. Verso 24. Cairão ao fio de espada e serão levados cativos para onde? Para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então nós temos assuntos gerais, aqui nós temos uma tradição de assuntos gerais e específicos, que eu quero chamar a sua atenção nesses últimos minutos que me restam aqui. Nós sabemos que durante os últimos dias, que começa com a primeira vinda de Cristo e nós estamos vivendo ela, Jerusalém sempre foi alvo de ser sitiada e tudo mais. Você pega lá a destruição do templo no ano 70, quando Roma sai, destrói tudo. Ali você tem uma aplicação geral desses versos aqui. Ok? E aí diz, foge. Você está em Jerusalém, foge. Se vai acontecer isso, foge. Aí depois você tem durante toda a história o surgimento do islamismo e a partir daí o avanço árabe ou avanço islâmico sobre todo o mundo antigo. E aí você tem o chamado período das cruzadas, que eles tomam Jerusalém, aí você tem as brigas lá de 1000 até 1400 alguma coisa, Jerusalém sitiada. E nisso o povo judeu está acontecendo o que com esse povo? Está sendo espalhado para as nações. Aí você chega a 1400 e alguma coisa, o povo que já saiu de Jerusalém, está quietinho lá vivendo Península Ibérica, aí você tem a Inquisição Espanhola, que faz o que com os judeus? Manda para o resto. Até então eles estavam quietos lá, e agora eles têm que vir para o novo continente. A partir de 1400 começa a perseguição, eles rodam, descobrimento da América, e os caras vêm para cá. Tanto que é uma das maiores comunidades judaicas vão estar, obviamente, nas Américas. Né? E aí o que acontece? Então, a promessa ou a profecia dizia que as nações dominariam Jerusalém e que os judeus seriam espalhados por todas as nações. Isso aconteceu? Aconteceu. Beleza. Aí você tem 1400, essa disseminação maior, e aí 1517, uma data que eu já pontuei para você aqui, que é importante nesse contexto. O que aconteceu em 1517? E aqui é uma pegadinha mesmo. O que aconteceu em 1517? Reforma protestante? Aconteceu também, mas não é disso que eu estou tratando. Eu estou tratando das nações invadindo Jerusalém. O que aconteceu em 1517 em relação a Jerusalém? É o início do chamado Império Otomano, que dominou Jerusalém por 400 anos. 1517, 1617, 1717, 1817, 1917. O que aconteceu em 1917? Primeira Guerra Mundial. Os ingleses, franceses e alguns árabes derrubam o Império Otomano. Tanto é que a Turquia, né, que nós conhecemos, hoje passa a aceitar o nosso calendário somente em 1918, se for pesquisar. Então cai o Império Otomano, só que quem que fica comandando Jerusalém? Os ingleses. Tudo bem? Os ingleses, dentro daquele movimento chamado sionista, recebem apoio dos judeus, só que aí eles passam para Israel, ou para o povo judeu. Não estão. Tudo isso é período, quem está comandando Jerusalém? Quem está pisando Jerusalém? Os gentios. Quem que são os gentios? Todos os povos não judeus. Então nós tiveram os turcos, agora você tem os ingleses.
E antes você teve os árabes, antes você teve isso aqui. Ou seja, todo esse período. Aí, os ingleses comandam lá esse período da Primeira Guerra até a Segunda Guerra Mundial. E aí os nazistas, inclusive, querem tomar aquele lugar lá. Não tem sucesso, tem a Segunda Guerra Mundial, acaba a Segunda Guerra Mundial, a ONU se reúne e resolve criar o Estado de Israel. Na verdade, tentou criar o Estado da Palestina e o Estado de Israel. Os palestinos não aceitaram, gritaram o truco, não tinha carta, perderam a chance, e aí criou o Estado de Israel. É bem isso mesmo. Só que aí fala, o judeu veio e dominou Jerusalém de novo? Não. 48 foi a criação do Estado, os judeus começam a vir em massa lá para a região de Israel, mas ainda estava sob domínio dos gentios. Aí você tem a guerra, e os jordanianos, que tinham perdido território, já na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, assumem o controle de Jerusalém, a cidade velha. O recém-estado de Israel já perde a cidade velha de Jerusalém ali. Continua sob o domínio dos gentios. Aí você passa mais 20 anos, você tem 67, outra guerra. Só que aí quem que sai vitorioso? Onde Egito, Arábia, Jordânia, todo mundo, os impérios árabes, todo mundo falando, nós vamos acabar com Jerusalém. Só que os caras ficaram roncando grosso, e não fazia nada. Foi aquela guerra mais psicológica. Aí Israel falou assim, então é o seguinte, nós não vamos esperar esses caras começar não. Israel lá em um dia já destruiu todas as questões de aeroporto e de aviões que os inimigos tinham. Num só dia. General Moisés era o nome do cara, o Caolho. Já estudou sobre o General Moisés, Caolho? O cara precisou de um olho só para derrubar todo mundo. Depois você pesquisa lá. Aí esse general toma de novo Jerusalém em 67. O texto diz que Jerusalém seria sitiada, os exércitos destruiriam, os judeus seriam levados para todas as nações, veja aí o verso, até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Isso é algo muito específico, irmãos. Aí de 67, Jerusalém começa a ser, então, governada pelos judeus, mas ainda estava sob domínio gentil. Eles já dominaram, mas ainda não estavam com controle total. Aí você pensa, e agora, pastor? Terminou o tempo dos gentios ou não? Calma. 2017. Agora, 70 anos depois da criação do Estado de Israel, o governo de Israel declara Jerusalém capital de Israel. E muda a sua sede de governo, que era de Tel Aviv, para Jerusalém. Inclusive foi um negócio marcante, que foi no primeiro mandato do Trump, e o primeiro país que mudou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém foi quem? Estados Unidos. Aí sim, você tem um marco, que agora Jerusalém, de fato, voltou a ser... mas tem um monte de gente lá ainda, tem os árabes lá, tem. Mas nessa guerra, inclusive as casas dos palestinos que estavam ali nas imediações do templo, os caras num só dia destruíram tudo para ter acesso ao Muro das Lamentações. Porque até 67 ali era cheio de casa. Mas só agora, em 2017, o Estado de Israel reestabelece aos judeus o governo em Jerusalém. Quando que isso tinha acontecido nesses últimos 2000 anos? Nunca. Porque todas as vezes nas cruzadas que os cristãos assumiam o controle de Jerusalém, era o judeu que estava governando? Não, eram os cristãos.
Somente agora na história, você tem um cumprimento de um sinal específico. Jerusalém está de novo sob o governo dos judeus, como capital do país deles e como sede do governo deles. Então aqui você tem um sinal específico. Alguém poderia dizer, pastor, então todo mundo que viveu enquanto Israel estava nessa situação aí, poderia dizer, não, Jesus não vai voltar agora? Sim, porque é um sinal específico que tinha que acontecer. Repete aí comigo, para a gente finalizar, o verso 24. Cairão a fio de espada, serão levados cativos para todas as nações. Isso aconteceu com o povo de Israel, o povo judeu? Talvez como nação, o povo que mais morreu ao fio da espada, né? E aí, o que mais? E, tem uma partícula aditiva, até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Significa que completou o tempo dos gentios, Jerusalém agora é pisada por quem? Só pelos gentios? Não, é pisada pelo próprio povo judeu, que havia sido levado cativo para todas as nações, mas agora podem voltar para Jerusalém. Pastor, por que não trata da criação do Estado de Israel? Porque a profecia está falando especificamente sobre Jerusalém. Então aqui, irmãos, nós temos um sinal específico que foi concluído na nossa geração. E aí você tem, só para você não ir embora aí, né, um negócio bem no ar, você tem uma sequência nos outros textos específicos que vai dizer sobre a geração que viu isso acontecer. Que não passará o céu da terra, mas que essa geração verá isso. Veja aí o verso 29 em diante, porque aí já é uma parábola. Antes lhe propôs uma parábola dizendo, vede a figueira. E nós já falamos para você desde o Antigo Testamento que figueira refere-se a quem? A Israel. Oliveira refere-se ao povo de Deus, à igreja. Você tem em Zacarias as duas oliveiras, você tem lá em Apocalipse também a figura das duas oliveiras, que aponta para o povo de Deus, ou seja, para a igreja, no caso do Novo Testamento, com a função de ser reino e sacerdote. Tudo bem? Mas figueira refere-se a Israel. Tanto que Jesus, no seu ministério terreno, seca o quê? Secou a figueira. O judaísmo já era. O sistema religioso judeu já era. Jesus secou porque não estava dando fruto. Tinha uma pompa imensa, cheia de folha, mas não tinha fruto nenhum. Lembra disso que nós estudamos? Então a figueira refere-se ao povo de Israel e mais especificamente Jerusalém. Então quando diz assim, ainda lhe propôs uma parábola, vede a figueira e todas as árvores. Quando começarem a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Ou seja, o tempo da colheita. Tudo bem? Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, que coisas? As coisas que ele acabou de falar. Sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Que geração? A geração que vai ver a figueira brotar. A figueira é Israel, é Jerusalém. O tempo dos gentios se completou. Os judeus que haviam sido levados para todas as nações, agora foi reunido. E Jerusalém agora não é mais pisada pelos gentios, ela é governada pelo próprio povo de Israel. A figueira brotou. Então essa geração não passará. Qual que é a geração que viu Jerusalém ser recuperada e o tempo dos gentios completar sobre Jerusalém? Quem? Nozes. Não é verdade? Então, aí a grande dificuldade é, quanto tempo leva uma geração?
E aí, só mencionando rapidamente para você, que nós já estudamos, biblicamente falando, você tem 4 possibilidades. Pode ser 40 anos, pode ser 70 anos, pode ser 80 anos, ou pode ser 120 anos. Porque são as 4 possibilidades de geração que a Bíblia dá. Eu me inclino, irmãos, não estou marcando data não, tá? Mas eu me inclino, a partir de agora, qualquer hora é hora, tá? Mas eu me inclino para as datas relacionadas ao Salmo 90, que diz que lá uma geração sobe a 70 anos, havendo vigor a 80. Não é isso? Por quê? Porque o texto do Salmo 90 aponta para uma questão escatológica, se você for estudá-lo. Então, mas se a gente for considerar 2017, puxa vida, pastor, então não vai dar tempo, eu não vou ver esse tempo, eu vou morrer mesmo. Não tem problema. Mas se você considerar 67, talvez pode estar aí às portas. Se você for considerar 47, opa, pode estar muito mais perto aí. Então a ideia é o seguinte, a nossa geração viu um sinal específico que nenhuma outra geração viu. E esse é só um dos sinais específicos que nós vimos. Tem mais. Que a gente vai estudar semana que vem, se Deus nos permitir. Mas o que eu quero que você saia daqui hoje é o seguinte, Deus criou os luminares, cada detalhe desse mundo, Ele é soberano, tudo que está acontecendo está debaixo da sua autoridade, do seu poder, irmãos. Então não despreze os sinais que Ele mesmo diz para você estar atento. Não só os sinais gerais, a guerra, terremoto, tsunami, isso aí vai acontecer, acontece desde o início dos últimos dias. Mas fique atento mais especificamente aos sinais específicos. E o fim do tempo dos gentios em Jerusalém é um sinal específico.